O próprio Satanás sempre esteve trabalhando no meio da igreja, não faz parte da igreja e não vai corromper a verdadeira igreja composta por fiéis, mas sempre houve ação satânica no meio da igreja. E lógico, nesses últimos dias nós vamos ver tempos difíceis, tempos trabalhosos, como o próprio Paulo diz ali em 1 Timóteo capítulo 4, diz que nessa última hora haverá ação satânica no meio da igreja, até doutrinas de demônios. E tudo que é satanismo é ação, logicamente, organizacional do próprio Satã. Então, o satanismo já está trabalhando de uma forma global e já se infiltrou no meio da igreja. O problema disso aí, preste atenção, é que ele vem maquiado, disfarçado como um evangelho moderno, um evangelho liberal, um evangelho relativista, um evangelho pós-modernista, e muita gente está engolindo esse tipo de ação diabólica. Mas qual é o primeiro passo? É apostasia. Vou anotar aqui, apostasia. Anote isso, apostasia. E o que é apostasia? É quando nós não queremos mais a sã doutrina. Quando nós já achamos que é cafona o ensino, que a Bíblia, como muitos estão falando, está ultrapassada, precisa ser atualizada. E os temas de moral, de ética, de princípios santos, são coisas do passado. Já ouviu gente pregar assim, que isso aqui já não serve mais para os dias de hoje. Afinal, estamos no meio a tanta tecnologia, estamos no meio a tanto avanço da ciência e tanta descoberta preciosíssima que nós não precisamos mais desse livro, né, dessas ideias que são quadradas, cafonas e ultrapassadas. Esse é o primeiro ponto. Começamos a negar aquilo que é santo, doutrinário e com certeza que tem relevância sobrenatural para que nós alcancemos as coisas que são dos céus. Então, apostasia é o primeiro ponto e nós vemos isso. Satanás já está organizado na terra, ele não perdeu nunca um segundo, ele não dorme nem deixa dormir, ele tem todo um exército organizacional trabalhando com potestades, com operações satânicas ali de demônios, como vemos em Efésios capítulo 6, e está já trabalhando, aliás, sempre esteve no meio da igreja. Apostasia. Tome cuidado com gente que ensina qualquer coisa menos doutrina bíblica, com modas que estão surgindo. Tome cuidado com isso, porque isso é a primeira base. E eu vou lhe falar, está cheio de pastores, líderes, apóstolos, mestres, presidentes dessas organizações denominacionais que já estão negando o que é a estrutura doutrinária, até aquilo que é relato histórico bíblico estão negando. Eu via o relato de um presidente de uma organização, isso não é igreja, para mim não é igreja, uma organização, e esse presidente estava pregando para os obreiros. Ele estava falando de Aimee McPherson, falando dos seus deslizes, porque nós sabemos que Aimee McPherson, na história, teve muitos problemas morais, sexuais, muitos maus testemunhos. E ele falava, bom, nós sabemos que Aimee não era uma mulher santa totalmente, tinha seus deslizes, tinha seus momentos de fraqueza. E ele falou assim, afinal, ninguém é de ferro. E todo mundo riu, só havia pastores ali. Todo mundo riu, ninguém é de ferro. Ou será, todos nós temos um direito a ter um deslize pecaminoso e fica por isso mesmo. Querido, aonde nós vamos chegar? Esse mesmo presidente estava afirmando e dizendo, eu pessoalmente não acredito que a história de Jó seja verídica. Não acredito. Eu creio que é uma invenção, enfim, é uma história muito bonita, mas não acredito. Esse mesmo presidente também afirmou o seguinte, de que o relato que está escrito em Atos de Ananias e Safira, que é um ato categórico, onde o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, dá uma ordem de condenação, eles morrem, eles são sepultados por tentar enganar o Espírito Santo. Ele diz, não, essa história não aconteceu, não é bem assim. Essa história é uma fábula para amedrontar, para causar medo. Esse tipo de sem vergonha que está na presidência de organizações denominacionais são os que estão dando vazão para o satanismo. E o satanismo já está entrando nessas benditas denominações, tá bom? Não vou citar o nome de pessoas, citei
Aimee McPherson, porque é uma história, isso é fato, está comprovado, que essa mulher teve assim maus exemplos, embora fez coisas grandiosas, suntuosas, mas foi uma mulher devassa e teve muitos deslizes na área sexual. Agora, preste atenção, gente do céu, preste atenção. Esse é o grande problema, porque há muita gente usada, ungida, que tem cargos, que tem ostentação, que tem bottoms, que tem estruturação. Esse tipo de pessoas pensam que elas podem começar a refutar com suas ações, com seu achismo, com sua acomodação, a doutrina santa, começam a desprezar a sã doutrina, desmerecer a palavra de Deus com toda a sua autoridade e começa a apostasia. Repito, são esses líderes que estão se associando ao satanismo, porque o Satanás, querido, não virá, como pintam ele de chifres, bufando fogo, soltando fogo pelas ventas, não. Ele vai vir de uma maneira muito sutil, se fazendo-se como um anjo de luz da palavra, ou se disfarçando de anjo de luz, e está vindo falando de coisas lindas, está falando de amor, está falando de paz, virá falando de coisas que são talvez benéficas para a alma do homem, mas com certeza isso será apostasia, porque entre linhas haverá uma negação e uma refutação e um abandono ao que é a sã doutrina. Eu quero te fazer uma pergunta. Você concorda que essas histórias bíblicas são simplesmente alegorias, invenções, fábulas escritas para amedrontar ou talvez para poder manipular pessoas para que realmente se mantenha a fé? Ou são histórias reais, são de fato relatos ungidos, dirigidos pelo poder do Espírito, e podemos considerar que isso é a palavra de Deus? Quero que você opine se realmente você crê na estrutura do que é a palavra de Deus, tanto nos seus relatos, tanto nos seus dogmas, tanto nas suas leis estruturais, em todos os seus princípios. Você crê que isso é a palavra de Deus ou é simplesmente uma história da carochinha para a gente poder se equilibrar e ter uma lição moral bonita? Meu Pai da Glória, eu quero que você fale, por favor. Agora, meu irmão, temos aí a questão da apostasia. Apostasia, porque Paulo diz aqui em 1 Epístola a Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito, quem está falando é o Espírito. O Espírito está falando com autoridade, com veemência, expressamente que nesses últimos dias, naquele tempo, Paulo já está falando, alguns vão apostatar a fé, apostasia. E a fé vem por quê? Por ouvir a palavra de Deus. A verdadeira ministração, pregação da palavra gera fé, o emuná, na minha vida. E eu preciso viver da fé com base na ortodoxia doutrinária da palavra de Deus. Aonde vou ter fé? Como eu vou fabricar ou gerar fé emocional, uma fé talvez até sectarista? Como eu posso gerar fé, talvez movido por sentimentos segundo os figurinos humanos? Não existe isso, e está cheio de fé emocional, onde as pessoas correm para campanhas, correm para isso, para aquilo, outro, para moveres, para encher estádios, para levar em um monte de estruturação humana, que é uma fé que vai por água abaixo, vai pelo ralo, mas não estão estruturados na fé genuína, que é a palavra. E temos muita gente hoje emocionada, shows e tanta coisa que não tem uma fé genuína embasada na palavra de Deus. E você precisa entender isso. E aí, nesses últimos tempos, haverá esse apostatar da fé. Aí depois virão os espíritos enganadores. 2. Espíritos enganadores. E não pense que esses espíritos enganadores vão se personificar, vão vir espíritos assustando a igreja. Eu vi tantas cenas de demônios, às vezes, em cenas de teatro, onde pessoas entram na igreja disfarçadas de demônio, e a gente pensa que os demônios vão entrar dessa forma, mas não. Sabe como esses espíritos enganadores vão entrar? Através dos que ensinam. Através dos que ensinam. E a cada dia eu, como um mísero grão de areia, que nada sou, nada tenho, esse pedaço de barro,
eu me policio para ensinar a palavra e sempre digo, Senhor, livra-me de ensinar uma doutrina que não procede da tua palavra, livra-me de ensinar algo que por achismo vai contradizer aquilo que é princípio santo, livra-me, Senhor, porque haverá maior juízo sobre aqueles que ensinam, aqueles que estão ensinando. Eu vou te falar, são mais de 3 décadas que eu estou ensinando a palavra do Senhor. E creio que todo esse tempo que tenho ensinado, desde a minha mocidade, comecei com 17 anos a ensinar, com 17, 18 anos já ensinava a palavra. Cresci no meio da igreja, não conheço o mundo pela misericórdia, com 15 anos me converti, com 17 anos já estava ensinando, 18 anos já ensinava, com 20 anos já estava pastoreando. Hoje estou com 52 anos e me sinto renovado e sinto amor, alegria em pregar essa palavra que me toca, que me move no espírito. E nunca precisei mudar um dogma santo, nunca precisei mudar a estrutura daquilo que é essência sobrenatural, daquilo que é princípio santo da sua palavra. E tanta gente eu vi que mudou, tanta gente vi que se transtornou, como esse animal, não posso falar outra coisa, esse animal que está na frente de uma organização chamada denominação, esse animal não acredita mais e acha que são histórias da carochinha. Para mim esse cara é um animal, Esse é pior daquele aquele que não conhece, aquele que é homem natural, é pior, porque ele conhece, sabe, desprezou, apostatou e se deixou levar por espíritos enganadores. Ele está possuído por espíritos enganadores. E isso é global. Há muitos pastores rindo das coisas santas, zombando das coisas santas. Eu vejo na internet gente zombando com línguas estranhas, zombando com profecias, zombando, porque não sabe o que é real, o que é dom verdadeiro, não tem uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, não tem uma experiência real, não sabe o preço glorioso que foi pago na cruz para que haja gratuidade. Por isso diz em Efésios capítulo 4, ele desceu aqui às profundezas, ressuscitou e subiu acima dos céus para dar dons aos homens. Muita gente ignora a glória desse Salvador, Yeshua HaMashiach, que entregou a sua vida para dar a gratuidade e dar dons aos homens. É por isso que zombam com a graça. E esse satanismo organizacional já está trazendo os seus espíritos enganadores para a liderança. Dentro da igreja já há satanistas trabalhando, há uma conspiração. Há poucos dias ouvíamos, na verdade, a triste notícia de um homem que sempre se apresentou como ex-satanista e ele sempre falava dessa conspiração, ele estava sendo ameaçado, e há poucos dias soubemos da notícia que ele perdeu a vida. Se acredita que ele mesmo fez isso, alguns têm essa teoria, outros dizem que foi uma grande conspiração, que o eliminou. Eu não sei o que aconteceu, não sei, não coloque palavra na minha boca, porque não sei o que aconteceu, só Deus sabe. Que ele estava num quadro depressivo, nós sabemos, e pode ter acontecido que ele mesmo atuou para poder acabar, né, com a sua existência. Agora, preste atenção, independente disso, eu sou testemunha, querido, que há uma conspiração satânica dentro da igreja, onde você começa a falar a verdade e a denunciar e você é ameaçado. Eu sou testemunha disso, porque eu já fui ameaçado. Eu te digo isso diante do Senhor. Diante de um líder aqui em São Paulo, eu apresentei várias mensagens, tanto proféticas como na palavra, e eu fui ameaçado. E eu vou te falar, durante muitos anos, durante 12 anos, eu estive nessa estruturação do que é dar coberturas, arrebanhar, enfim. E eu lidei com muitos pastores frustrados, muitos pastores desiludidos, que estavam a ponto de fazer loucuras. Abracei, tratei, levei para encontros que nós fazíamos. Queridos, às dezenas. E eu vi relatos dessas tais denominações grandes, queridos. Relatos que eu não posso dizer outra coisa. São homens guiados por demônios. O satanismo entrou. Eu ouvi casos de pessoas sendo ameaçadas de morte. Pessoas vendo coisas e rituais satânicos. Aqui nessa Baixada Santista nós temos um caso terrível, uma grande denominação, onde esse casal se separou, ela se uniu com o homem na Europa, a uma associação maquiavélica, ele se uniu a uma moça que
se casou com essa moça, uma armação maquiavélica, e fizeram rituais que você não imagina. Depois voltaram e o povo parece que está cego. Depois, como que nada aconteceu, limparam os lábios e voltaram novamente. E eu, numa reunião em São Paulo, numa reunião de negócio, conheci esse cidadão e era um devasso. Ele não sabia que eu era pastor e ele falava como um devasso, falava de coisas terríveis, pecaminosas, e ele se gabava e sorria, e ele estava bebendo e embriagando-se. E eu falei, que negócio é esse? Era uma reunião de... O que eu estou fazendo aqui? Porque eu fui convidado. E alguém que estava do meu lado falou, você não sabe quem é ele? Ele faz parte dessa cúpula. Ele faz parte dessa organização. Querido, as coisas mais horripilantes eu já ouvi de líderes denominacionais, coisas terríveis. Lamentavelmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Organizações onde o poder, o dinheiro, devassidão sexual e tanta coisa maligna está dominando as cúpulas dessas organizações. Muita gente me diz, não fala sobre isso, não fala sobre isso. Eu preciso falar porque Paulo falou. O Espírito expressamente está falando com autoridade. Nos últimos tempos, esses homens vão apostatar a fé, vão dar lugar para espíritos enganadores. E eles são os que vão trazer ensinos malignos, porque depois diz, e vão obedecer a esses espíritos enganadores e ensinos de demônio. 3, doutrina de demônios. Olha só, demônios. Quando entram as doutrinas de demônios, uma doutrina, o que é? Toda a estrutura, né, de ensino, a ortodoxia, a base para que se promova a fé ou a crença de algum tipo de organização de fé, para não falar religiosa, de fé, precisa de uma doutrina. Ou qualquer tipo de organização que tem as suas regras, isso é doutrina. Agora, existem doutrinas de demônio, ou seja, o reino maligno está tão organizado que tem doutrinação de demônios, que tem ensino de demônios. E aonde é a sua base? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Repito, a igreja fiel sempre será fiel. Por favor, não me confunda. Há pastores santos, não me venha globalizar tudo, não me venha generalizar tudo, não. Há homens santos, há homens de Deus, há homens que não se corromperam, por favor. Sempre falo isso, mas são doutrinas de demônios. Há uma conspiração global geral que está trabalhando contra os fiéis. E isso vai se fechar passo a passo. Vai se fechar passo a passo. Vai se fechar passo a passo. Então nós temos que estar preparados, porque há uma demanda de postura de santidade e de fé, de convicção no que cremos, ao ponto de, se for necessário, preste atenção, entregar a vida, se é que realmente amamos a fé, amamos a palavra e amamos principalmente ao Senhor Jesus. Nós precisamos estar alertas. E aí, logicamente, começa toda essa doutrinação. Não esqueça que o trono de Satanás pode estar no lugar. Paulo falava, o próprio João escreveu em Apocalipse isso, como mensagem do Senhor Jesus, na carta para Pérgamo. E essa carta para Pérgamo diz claramente, olha o que diz no versículo 3. No versículo 13 do capítulo 2, 2:13, Apocalipse 2:13. Apocalipse 2:13 diz claramente sobre o trono de Satanás. Diz, conheço o lugar que habitas. Aí está falando de Pérgamo, o lugar na Ásia Menor ali, onde é a Turquia atualmente. Onde está ali o trono de Satanás. O trono de Pérgamo, né? Era, logicamente, o altar de Pérgamo era literalmente um altar do paganismo, mas ali havia uma ação satânica, maquiavélica, e que conservas o meu nome. Ou seja, ele perseverava, o pastor da igreja de Pérgamo perseverava, né? Não negou a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, Antipas foi um bispo que foi sacrificado, foi torturado e foi morto porque era um homem fiel, e é chamado de a testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E Satanás não está lá no inferno, não. Satanás está operando em territórios. O satanismo está se organizando globalmente para perseguir a verdadeira igreja, a igreja de Cristo. E nós vamos ver coisas
terríveis nessa última hora. Repito, há poucos dias vimos a partida de um homem que pregava com autoridade. Enfim, ainda estão investigando o que aconteceu. Eu também não sei, não quero saber. Se você tem sua opinião, deixe sua opinião, mas de fato há uma conspiração diabólica, satânica dentro das denominações, dentro da igreja, de uma forma geral. E isso é perigoso. Eu tenho um outro canal que chama-se Nathanael Solis. E eu tenho falado muitas verdades nesse canal. Assista lá minhas lives. Só que eu não consigo fazer mais lives. Sabia por quê? Porque eu começo a falar e são crentes, gente. São crentes, entre aspas. São os que começam a conspirar e a live cai. Isso já fui avisado. São crentes. São esposa de pastor, são pastores, são homens de organizações. Muitas delas nós nos envolvemos, nos comprometemos e desistimos disso porque realmente vimos uma organização maquiavélica, satânica. E eu dou o meu conselho, saia de toda a organização global onde você vê que não está agindo o Espírito Santo de Deus. Saia disso. Eu te dou essa ordem no nome do Espírito Santo e pela autoridade da palavra. Eu te digo, saia. Por isso aqui está falando, o Espírito expressamente, com urgência está falando, que muitos vão apostatar e vão dar lugares a doutrinas satânicas de demônios e doutrinas terríveis que vão trazer o satanismo dentro da igreja. Daqui a pouco vamos ver um monte de cultuações. Vocês viram o que aconteceu nas Olimpíadas? Isso já é cultura satânica que está a céu aberto. E eu te digo uma coisa, cadê os cristãos para fazer alguma coisa? Né? Se fosse com outra religião, por exemplo, se fosse um ataque contra o Islã, meu Deus do céu, te garanto que já haveria uma guerra religiosa. Mas a igreja está omissa e vem ofensas à nossa fé, à nossa doutrina, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Yeshua HaMashiach, há ofensas terríveis, a exposição terrível num evento como esse, que já é uma cultuação aos deuses do Olimpo, abertamente, entre outras manifestações. Na Europa, qualquer tipo de trabalho e organização que se faz e evento, já os satanistas estão trabalhando nos shows. Já a operação de Satanás está trabalhando, cantores através de músicas. Tome cuidado, quem anda sempre ouvindo músicas, quem estuda a psique deve entender isso. Músicas que são lançadas, ideias malignas, sobre tanta coisa maligna de morte, e é trabalhado, são ondas sonoras, eles estão trabalhando com isso na cultura da música, na cultura dos vídeos, nos games, estão trabalhando em filmes, estão trabalhando em tudo isso, querido, é organização satânica. Há alguns anos atrás se inaugurou um túnel na Suíça onde houve uma cultuação satânica. Quando vê essa cantora maligna, a Madonna, e houve um culto, uma pactuação satânica e parece que está tudo bem, tudo está apontando para isso. Só que preste atenção, em breve, isso já está acontecendo, porque eu já vi shows de gente pendurada em cordas, em lençóis descendo com sensualidade. Eu já vi congressos santos onde havia uma exposição da arte, e na arte, dessas artes que estão entrando dentro da igreja de uma forma com devassidão. Não estou dizendo que dançar, tocar, louvar ao Senhor não será bíblico. Dançar, glorificar a Deus no Espírito é algo bíblico. Agora, nessa ala da arte entrará o satanismo. Já vi isso, já critiquei, já condenei e muita gente me criticou, lógico, não aceitou. E shows assim mirabolantes que você diz, misericórdia, tem misericórdia, onde eu tô? Isso já está acontecendo. E em breve nós veremos rituais satânicos nos altares. Anote o que eu vou te falar. Em shows gospel, em cultos, em mega eventos, principalmente em eventos, congressos onde se cobra pulseirinha, se cobra para entrar, e há uma organização de vários ministérios no ecumenismo, se juntam, essa palavra é ecumenismo, juntar todo mundo, e aí há uma mistura de política misturado com gospel, misturado com evangelho, é uma gororoba dos infernos. Em breve nós veremos pastores
pactuando com esse ecumenismo maligno, satânico. E eu não vou calar a minha boca, sinto muito, eu vou falar. Eu vou falar. E se isso te incomoda, é porque realmente você precisa se consertar. Agora, se isso é verdade, se você concorda, eu quero que você deixe sua opinião, se você concorda com aquilo que eu estou falando e ensinando, porque há muita gente que está desprezando esse tipo de ensino, mas isso precisa ser colocado em evidência. E está na hora de muitos homens que se dizem de Deus, pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, precisam se arrepender, e que haja conserto nos altares. E a corrupção de Satanás, ela avançará, mas Deus levantará a sua igreja. Nessa última hora, Deus levantará a sua igreja. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, porque nessa última hora o Eterno levantará a sua amada igreja. Que o Eterno te abençoe. Quero que você aprenda, conheça e entenda o que realmente o Espírito quer falar à sua igreja. Que o Senhor nos guarde. Um abraço e um beijo no seu coração.